Eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos falar sobre as características que as crianças nos mostram que está pronta para o desfraude e qual os malefícios de treinar a criança para esse desfraude e como ajudá-la nesse processo. Então assiste até o final para você pegar todas as dicas práticas sobre desfraude. Agora nós vamos ver alguns sinais de que a criança possa demonstrar a você que ela está pronta para um desfraude. Mas vale a pena lembrar que cada criança tem o seu tempo, cada criança vai dar um sinal diferente. Então, o que eu vou falar aqui são alguns sinais que você possa observar no seu filho. Não significa que ele vai ter todos os sinais. Não significa que ele precisa ter todos esses, que isso são pré-requisitos para que um desfraude aconteça. Só que são algumas características e pontos que a gente pode observar para saber se está na hora da gente guiar esse processo. Então, a criança vai avisar que quer fazer xixi ou cocô. Ela vai começar a querer tirar a fralda, ela vai começar a falar, quero fazer xixi, quero fazer cocô, ou então xixi e cocô. Então isso é uma forma de você identificar que a criança já consegue identificar a vontade de fazer o xixi e o cocô, que é diferente dela avisar que ela fez xixi e cocô, que é ela sentir aquilo ali na fralda. Ela avisar que ela quer é ela identificar a sensação no corpo dela. Então, isso é um dos sinais. 2, consegue tirar a fralda ou a cueca / calcinha sozinha. Para tirar a fralda e a cueca e a calcinha, isso precisa de uma coordenação motora. A criança precisa ir no banheiro de uma forma independente. Então, se ela consegue tirar a fralda já, consegue abaixar a calça e subir, significa que ela já tem alguma destreza motora para fazer aquele processo do desfraude sozinha. 3, consegue pular com os 2 pés. A coordenação motora é um dos sinais principais para a gente observar e analisar se aquela criança já está pronta para o desfraude. Então, pular com os 2 pés é uma demonstração de que ela já tem alguma coordenação motora para que aquele desfraude ocorra. Então você percebe que a criança pequenininha, ela não consegue tirar os 2 pés juntos do chão. A criança, conforme ela vai ficando maior e vai tendo mais coordenação motora, ela já consegue pular sem os 2 pés no chão. E isso é um dos sinais que você pode estar atento. 4, consegue subir escadas sozinhas. Então, se a criança ainda sobe engatinhando, é sinal de que ela ainda não tem coordenação motora suficiente para ela ficar em pé e ir alternando o pé. Porque quando você vai subir a escada, você alterna o pé ali na escada. E isso também é um sinal motor que a criança já consegue ter um equilíbrio e todo o seu corpo já consegue estar preparado para que o desfraude ocorra. Porque, como eu falei, a coordenação motor e a coordenação corporal da criança está muito ligada ao seu sistema nervoso central, que é onde vai ocorrer o amadurecimento para o desfraude acontecer. 5, sentar no pinico sozinha. A criança precisa de certa autonomia para que esse processo ocorra. Então a criança já sabe onde é o vaso ou o pinico que ela vai fazer, ela já vai lá, ela já senta sozinha, ela já tem esse entendimento. Então, conforme a criança vai tirando a fralda e se assenta no pinico, é um dos sinais que ela está demonstrando que ela já começou a entender essa vontade que ela tem de fazer xixi ou cocô e aonde que aquilo ali ocorre. 6, pede para trocar a fralda depois que fez xixi ou cocô. Conforme a criança vai tendo consciência dos seus esfíncteres, ela começa a se incomodar mais com aquela fralda. Então a fralda ela já começa a querer tirar, ela já começa a se incomodar quando tem muito xixi ou quando ela sente que ela fez cocô. Então ela começa já a pedir para você trocar a fralda dela. Então isso também é um dos sinais para você estar ligado para saber se ela já pode começar a passar por esse processo de desfraude. 7, saber diferenciar o xixi do cocô. Então, cada um sai para um lugar diferente. É uma sensação diferente de cada órgão necessário desenvolver para poder fazer o xixi e o cocô. Então, ela identificar e saber o que é cada um e o que ela fez, já é também um outro sinal que diz que ela está já madura o suficiente para um desfraude acontecer. Então agora nós vamos falar um pouquinho dos malefícios de se fazer um desfraude precoce, que seria um desfraude treinando a criança. Como a gente já veio falando aqui, o desfraude acontece quando o corpo, o emocional e o neurológico da criança está preparado para isso. Então, quando o seu sistema nervoso central está amadurecido o suficiente, ele consegue enviar sinais para bexiga e intestino para que a criança sinta vontade de fazer xixi, consiga segurar e vá até o banheiro para soltar aquilo num local adequado. Ok, isso é quando a criança passou por aquele processo de uma forma certa e no tempo certo. Só que o que acontece quando a gente tenta apressar esse amadurecimento no corpo da criança? Significa que a gente vai pegar a criança, decidir que ela está na hora de desfraldar, porque o adulto acha que está na hora, porque a sociedade disse, porque a escola disse, porque você acha que está na hora, tirar a calcinha ou a cueca e começar a fazer um treinamento do desfraude, que é
tentar levar crianças várias vezes no banheiro, tirar a calcinha e falar pra ela, olha, você tá sem calcinha ou sem cueca, então agora você tem que fazer xixi e cocô lá no vaso. E o que acontece? A criança, ela tem o tamanho da bexiga de um determinado tamanho. Conforme a criança vai enchendo ali o xixi e a bexiga vai crescendo, a bexiga manda uma mensagem pro cérebro, e o cérebro entende que a bexiga está cheia e que está na hora de esvaziar. Se você tira a calcinha da criança e várias vezes vai levando aquela criança no banheiro, aquela bexiga não enche. Então, aquela mensagem que a bexiga manda para o cérebro não é enviada, porque constantemente aquela bexiga está sendo esvaziada. Então, você está treinando o seu filho para uma coisa que ela ou ele ainda não está desenvolvido. Então, ela não vai conseguir segurar o xixi muito tempo para poder ir até o banheiro, porque você está tentando forçar um amadurecimento neurológico da criança que ainda não está pronto. Então, isso é o treinamento para a criança fazer algo no qual ela não está amadurecida. E isso pode causar diversos malefícios, porque a gente está pulando etapas do desenvolvimento. Então, se nós temos que esperar diversas etapas para que aquele desfraude ocorra, a gente pegar e ir lá para frente já querer tirar a calcinha e a cueca da criança é um sinal que nós estamos mandando que a gente não vai respeitar todo o corpo e o emocional da criança está pronto para aquele processo. Então, nós vamos acabar atrapalhando ao invés de ajudar a criança a tirar a fralda. Então vamos lá. Agora que nós entendemos que o nosso papel no desfraude da criança é auxiliar e dar suporte e não fazer por ela, vamos ver algumas dicas e alguns passo a passo para a gente poder dar esse suporte de maneira respeitosa no processo de desfraude da criança. Então, o que a gente vem abordando o vídeo inteiro, ter paciência para esperar o momento certo do amadurecimento da criança. Espera a criança dar sinais de que está pronta para aquele desfraude. E não você achar que a criança está pronta. 2. Observar os sinais que a criança dá de prontidão. Então, o seu papel como adulto é olhar a criança e começar a ter essas percepções das dicas e dos sinais de prontidão que eu dei um pouco antes, para analisar se a criança está pronta para aquele processo. Caso você veja e acredite que a criança esteja pronta, você pode fazer um teste, tirar, conversar com a criança e ver como que vai ser esse processo. Caso não ocorra o processo e você vê que não está na hora, você bota a fralda e vida que segue. Mas analise se ela dá esses sinais. 3. Explique para a criança como funciona o corpo dela, de forma lúdica. Então, a criança precisa entender o que vai funcionar, como funciona o corpo dela. Precisa entender para que serve cada pedacinho ali, o que está saindo daquele líquido, o que está saindo que é o cocô. Então, compre livros, faça desenhos e explique de forma lúdica o que acontece com o corpo dela, o que é o cocô, o que é o xixi, como que é formado, sempre de forma muito lúdica, com desenho, com histórias, para que ela entenda o que processo é esse que ela está passando. 4. Leve a criança ao banheiro junto com você. O exemplo é a base para a disciplina e para o aprendizado da criança. Então, sempre que você for ao banheiro e tiver disponibilidade, leva ela, conversa com ela. Olha, quando a gente vai no banheiro, a gente primeiro abaixa a calça, depois a gente senta, aí a gente faz o que tiver que fazer, a gente se limpa. Mostre para a criança o que é, para despertar essa curiosidade nela e para ela entender como que é o passo a passo desse processo. 5. Compre um pinico ou um redutor de vaso e explique para a criança o que é e para que serve. E ainda é legal você levar a criança para escolher também. Então, você comprar com a criança o pinico e o redutor de vaso faz com que aquilo ali se torne acessível para ela. Então, depois de você já ter explicado o que é, você já ter mostrado você como exemplo o que é e para que serve, vá para essa próxima etapa, que é o pinico ou o redutor, que aí aquilo ali que você mostrou para ela passa a ser adaptado para ela também. 6. Conte histórias e leia livros, seja para a criança entender como funciona o seu corpo, ou histórias em que está acontecendo o desfraude dentro desses livros. Histórias que conte o que é o desfraude. História que mostre crianças passando por esse processo de desfraude. Porque a criança vai se identificar com aquilo ali e vai começar a se entender. Ou seja, como nós analisamos no vídeo, a criança que nos dá sinais para dizer que ela está pronta para que esse desfraude ocorra. Então, a nós adultos, cabe a darmos suporte e apoio para que esse processo aconteça. O protagonismo do desfraude é da criança e não do adulto. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui no comentário como foi esse processo de desfraude na sua casa e se você está passando por ele agora, se você está tendo alguma dificuldade. Aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tenho conteúdos diários de disciplina positiva e desenvolvimento infantil. E se você precisa de ajuda para passar por esse processo de desfraude, desmame, da criança ir para sua própria cama, clica no link aqui embaixo na descrição e saiba como funciona o atendimento individual.
vem falar comigo que eu consigo te ajudar. Obrigada por assistir até o final. Tchau, tchau!